Respira Brasil hoje trouxe um tema que ele é extremamente importante na proteção respiratória e é a etapa que a gente mais precisa evoluir, o que a gente menos pratica. Olha só como isso é sério, tá? Então agora eu vou entrar no assunto aqui com vocês, Respira Brasil, falando sobre avaliação médica, tá? Eu coloquei ali uma enquete, né? Como usuário de proteção respiratória na empresa de vocês, né? Que vocês trabalham, que vocês atuam, que vocês prestam consultoria, assessoria, enfim. Esses usuários de proteção respiratória, eles estão aptos a usar proteção respiratória? Sim ou não? Ok? Sim ou não? O que vocês responderiam? Sim, não ou não sei? Vocês que estão aqui na live. Sabe? Aquela galera do setor de solda, de acabamento, de pintura, do laboratório. Enfim, eles estão usando proteção respiratória. Eles estão aptos para usar proteção respiratória? Sim ou não sei, né? Então, olha só, gente. Primeira coisa, que a avaliação médica, ela é uma atividade obrigatória dentro do programa de proteção respiratória. O Michael já respondeu não, né? Não estão. E tem gente que, não sei, precisa. A avaliação médica, o usuário já não passa por avaliação médica, a Paty, não sei, né? Então, olha isso. Olha, e é simples, essa é uma etapa simples. Vocês concordam comigo que todos os candidatos, né, que são contratados pela empresa, eles passam por um exame de admissão. E depois, pelos seus exames periódicos. Então, a empresa já direciona esses trabalhadores para uma avaliação. Eles já passam pelo médico do trabalho, pelo médico examinador, certo? Então, essa exigência do Programa de Proteção Respiratória pedir a avaliação da aptidão. Oi, André, tudo bem? Barros, Cleiton também. Enfim, tá contribuindo aqui com a resposta, né? Gente, olha só, é muito crítico. Falar de avaliação médica é fácil e ao mesmo tempo é a maior falha que a gente tem na proteção respiratória. E eu vou seguindo uma linha de raciocínio aqui com vocês, tá? Exame admissional, VaptVupt, exatamente, né? Só que olha só, se a empresa de vocês, se vocês descobrirem que é obrigatório apresentar, né, a avaliação do candidato com parecer se ele é apto ou não a usar proteção respiratória, se você sabe que isso é uma obrigatoriedade, você não iria incluir, você não comunicaria isso para a empresa para ela incluir isso no exame admissional? No exame periódico? Se a gente sabe que isso é obrigatório, não seria fácil adicionar essa avaliação num processo que já acontece na empresa? Então, vamos discutir aqui, eu quero que vocês coloquem aqui o comentário de vocês, né? Muitas empresas não fazem, a maioria não faz, ou a totalidade não faz, a avaliação do candidato com foco na proteção respiratória porque desconhece que precisa desse parecer do médico sobre a aptidão do candidato. É por isso que não acontece. Então aqui nessa live, né, nesse momento tem algumas pessoas assistindo, depois eu baixo isso lá para o YouTube, então todas as pessoas que assistirem essa live vão sair da live sabendo que isso é obrigatório. Então olha só. A avaliação médica do candidato é uma atividade obrigatória no programa de proteção respiratória. Nas primeiras páginas dos documentos que eu elaboro, tá? Seguindo o programa de proteção respiratória, eu não coloco isso por conta própria, é uma exigência, tem lá várias responsabilidades, né? Tem responsabilidade do administrador, da empresa, né, dos usuários, de várias pessoas. E tem lá a responsabilidade única, exclusivamente do médico coordenador do PCMSO. Qual que é a responsabilidade dele? É avaliar a aptidão física, psicológica e neurológica do candidato usuário de proteção respiratória. Então tem que ter um parecer do médico dizendo se a Jana, que acabou de entrar, se o André, que está aqui, se o Geraldo, por exemplo, o Michael, o André, ok? O Cleiton, se essas pessoas estão aptas a usar proteção respiratória. É a primeira coisa que a gente precisa antes de levar a pessoa para uma sala de treinamento de proteção respiratória, antes de fazer ensaio de vedação e antes de deixar ela ir para a área. Então, primeira coisa, tem avaliação da aptidão física, psicológica e neurológica do candidato. Então, isso é uma exigência do programa de proteção respiratória. E ele está lá nas primeiras páginas do programa de proteção respiratória, pela estrutura que o programa nos pede para elaborar, a estrutura mínima, as atividades mínimas e obrigatórias, está lá a responsabilidade do médico, coordenador do PCMSO, de
avaliar a aptidão física do candidato. Então, a gente deve repetir essa avaliação, né? A gente deve repetir essa avaliação, tem que ter essa atualização do parecer, né, do médico a cada 12 meses. Olha só que interessante, não é só na aptidão não é só no exame admissional, desculpa. É periódico também, a cada 12 meses precisa ter lá a avaliação do médico nos dando, avaliando esse candidato para saber se ele continua apto para usar proteção respiratória, se ele é apto e se ele continua apto, ok? Então, percebam que a gente pode tranquilamente, deve tranquilamente incluir essa avaliação dentro do procedimento que a empresa já executa. É um procedimento que a empresa já executa. A gente sabe que os exames admissionais são, a maioria deles, assim, oi, tudo bem, como é que é seu nome? O médico olha a pressão do candidato, alguma coisa assim, e já libera, né? Ok? Mas a gente não garante que essa avaliação vai ser feita como deve ser feita. Já vou colocar o objetivo aqui para vocês, né? Ninguém garante que o médico vai olhar com cuidado esse colaborador, que vai ler a anamnese do candidato e correlacionar com a atividade dele, né, com a função e com o respirador. Os alunos do Dominando PPR vão ver isso na íntegra, né? Vão ver o relato do médico falando como deve ser a avaliação e tudo mais, qual que é o objetivo, o que se avalia, né? Como que conclui essa avaliação, ok? Mas a gente não sabe se de fato esses médicos, se a gente passar a cobrar, se eles vão fazer como deveriam, mas ele vai precisar assinar um parecer sobre a avaliação do candidato, né? Apto, inapto ou apto com algumas restrições, apto com algumas adaptações, enfim, ok? Precisa, a partir do momento que ele assina, que ele faz um laudo pra gente sobre o candidato, no mínimo ele vai ficar um pouco mais atento para fazer essa avaliação, né, como ela deveria ser, né? Como ela deveria ser. Então, eu tô falando para vocês a parte da obrigatoriedade da avaliação médica. Então, tenham para vocês que é obrigatório até para uso voluntário. O PPR fala que até as pessoas que usam voluntariamente precisam ter esse parecer médico, tá? Então, a obrigatoriedade ficou clara para vocês, né? Uso voluntário, uso obrigatório de respiradores, qualquer uso de proteção respiratória dentro da empresa precisa da avaliação médica. O candidato precisa ter avaliação médica, ok? Até para uso voluntário. Ficou clara essa parte? Vamos agora puxar esse assunto, vamos desdobrar esse assunto. Qual que é o objetivo, né? O equipamento, se o usuário tiver alguma restrição, alguma limitação na utilização do equipamento, isso vai refletir na segurança dele na área contaminada. Se ele é um candidato que tem uma fobia, que tem alguma dificuldade, alguma resistência por aspecto psicológico e neurológico, ele não consegue ficar o tempo todo com a proteção respiratória. Ele faz omissão de uso. Pode ter um agravo, né, daquela situação, por ele estar usando um respirador num ambiente um pouco estressante, numa temperatura alta, numa atividade um pouco mais elevada, aí junto o problema neurológico dele, ou psicológico, ou físico. E isso acarreta no quê? Na falha de proteção dele. Ele pode buscar a omissão de uso, pode dificultar, pode ser penoso para ele, por alguma dessas características que eu falei, a utilização da proteção respiratória. Então, antes de escolher qualquer equipamento para a área, né, não é só um equipamento de boa qualidade, não importa se você está colocando o melhor equipamento na área, pode ser que a pessoa não tenha aptidão para isso. E para quem faz ensaios de vedação, para quem realiza treinamentos, principalmente ensaios de vedação, a gente comprova isso na prática. Usuários que vêm até a gente, que eles são usuários de proteção respiratória diariamente, uso obrigatório, e que eles não conseguem ficar por muito tempo, apresenta sinais de estresse quando o respirador fica muito tempo no rosto, quando a gente pede para se comunicar colocando o respirador no rosto, tá? Eles têm limitações com o uso da proteção respiratória, mas ele é bom na função, ele executa muito bem a função dele e aquilo não é tratado. Então, qual que é o reflexo disso na proteção do usuário? Exposição. Ele tem a falha de proteção, a gente não consegue validar o nível da proteção respiratória dele. Ou seja, a gente não consegue gerar evidências de neutralização, porque ele não está apto a usar. Isso reflete na rotina dele. Então, o que o médico faz a avaliação, né? E outro ponto também, tá?
A avaliação médica ela é importante e obrigatória por esses dois motivos. Avaliar se o candidato tem algum histórico de saúde, tá? Algum histórico de saúde que limite ele, ou que dificulte a proteção respiratória, dificulte que ele consiga seguir as regras da proteção respiratória. Por exemplo, eu falei muito de limitação psicológica e neurológica, né? Mas, por exemplo, esse candidato ele pode ter irritação na pele ao fazer a barba, ele tem alergia em fazer a barba. Então, isso a gente fala muito aqui nas lives sempre, se essa pessoa já sabe que ela tem alergia para fazer a barba com frequência, todos os dias, como precisa o programa de proteção respiratória, logo ela não vai conseguir cumprir com uma regra de proteção respiratória, vai ficar com barba, vai ficar exposta ao risco, então não pode, né? Se a barba é uma regra e ela não pode fazer a barba porque ela tem irritação na pele, ela apresenta inflamação, né, da pele ao fazer a barba, isso é um impeditivo para ela usar a proteção respiratória com vedação, né? Pode ser outros problemas, gente, que vocês nem imaginam, pode ser um problema, o Beninca tá aqui, pode ter uma interferência pelo aspecto ergonômico. Beninca não é porque você entrou não, mas eu ia dar justamente esse exemplo, tá? Equipamentos, respiradores faciais com cartuchos um pouco mais pesados. Talvez eu não tenha nenhum histórico, né, de doença ou desconforto na cervical e tudo mais, tá tudo certo. Mas para uma pessoa que já tem um histórico, esse peso da peça, né, pode ter aí um desdobramento para a pessoa, né? Para um usuário não reflete nada, mas para o outro usuário que já tem um histórico, ok? O peso dessa cobertura facial, o peso dos filtros daquela composição, pode ser que para um usuário aquilo seja muito pesado. Então, quem que vai juntar essas informações de ambiente, atividade, ritmo, usuário e equipamento? Quem que vai juntar tudo isso para a gente? Seria o médico do trabalho. É um médico do trabalho. Ele que vai conseguir linkar coisas que nós não conseguimos linkar. Eu não tenho capacidade de olhar para o Diogo, por exemplo, que acabou de entrar na live aqui, e saber se pelo histórico do Diogo, né, pelas características, pela avaliação, só conversando com o Diogo, se ele tem alguma limitação. Se o equipamento pode influenciar na saúde do Diogo, por exemplo, tá? Ou se o Diogo tem estou usando o Diogo aqui de exemplo, né? Se a Carol, que acabou de entrar, se a Carol tem uma limitação psicológica, neurológica, alguma fobia, algum estresse elevado por conta do respirador, alguma coisa que pode acelerar, né, aumentar, ok? Na saúde dela mental, psicológica e física com a proteção respiratória. E aí a gente pensa, será que isso não é frescura? Quando a gente trabalha com usuários de proteção respiratória, quando é você que conversa, que treina, que faz essa de vedação, você percebe que isso impacta mesmo. Que isso reflete, que na área, se tem ali 30 pessoas usando proteção respiratória, talvez alguma delas ali não estariam aptas, né? Precisaria de alguns ajustes, algum melhoramento na condição da utilização, tá? Algum intervalo de descanso, talvez, algum ajuste devido a alguma característica pessoal pessoal. A Paty perguntou aqui, cicatriz pode interferir no rosto também? Claro, se o médico já avalia, ó, tá recebendo lá, vamos pegar aqui agora de exemplo aqui, a Suzane foi contratada, vai trabalhar numa área que tem um risco respiratório. Se a Suzane passa pelo médico do trabalho e ele percebe que ela tem uma cicatriz bem na região de selagem do respirador, ele pode dizer que a Suzane ela é apta a usar proteção respiratória, porém, o equipamento adaptado, né, que tem uma cobertura que ultrapasse a região, né, da cicatriz dela. Pode ser um impeditivo não, mas motivo de um ajuste, uma avaliação, já um parecer do médico. Claro que também isso poderia ser visto na ensaio de vedação, mas isso já pode ser tratado pelo médico do trabalho, tá? Outra coisa importante, gente, respiradores faciais, tá? Respiradores faciais, eles tiram um pouco da percepção do ambiente, limita um pouco, porque limita o ângulo, né, de visão, limita um pouco o ângulo de visão pela construção do equipamento, dá uma limitada, né, e pode tirar um pouco a percepção do usuário. Então, se é um trabalhador que já tem alguma tendência, né, psicológica, neurológica, e aquilo pode influenciar, pode ser um risco para o trabalhador. Então, assim,
né? Imagina o usuário, imagina um cara com um respirador facial, com óculos, uma lente graduada ali dentro do equipamento, né? Então já fica uma condição um pouquinho mais alterada para esse colaborador. Aí versus o risco, versus o histórico do usuário, tá entendendo? Então isso foge do nosso entendimento. Nós estamos, acho que todos que estão aqui na live comigo, né, são técnicos, engenheiros, né, de segurança, não sei se tem algum médico do trabalho aqui na live comigo agora, mas isso foge da nossa percepção. E isso cabe ao médico examinar, tá? E qual que é o reflexo disso? Então, olha só de onde que a gente sai. A gente sai de uma atividade que é obrigatória, avaliar o candidato para ver se ele é apto ao uso da proteção respiratória. Quase ninguém faz isso. Não fazem por quê? Vocês concordam comigo que é por não saber? Porque a empresa não sabe, não tem essa informação que precisa dessa avaliação? Então, os candidatos, a percepção cognitiva, perfeito, Michael. Então, a avaliação do candidato, ela já acontece na contratação. Nós poderíamos embutir essa avaliação. Poderíamos não, devemos embutir essa avaliação. Aí, como a empresa não sabe, ela não pede, o usuário é contratado pela aptidão técnica dele, né, pelas características dele como profissional. Ele é um ótimo profissional, ele é contratado, está lá trabalhando, no emprego que talvez é a única fonte de renda da família dele. Presta atenção no caso, tá? É a única fonte de renda da família dele, a empresa gosta do trabalho dele, e a empresa resolve fazer o programa de proteção respiratória, e aí chama que o pessoal para treinar, e não consegue resolver o caso daquele colaborador que faz omissão de uso. Ou que ele não consegue tirar a barba porque ele tem problema na pele. Poxa, ele tem problema de irritação na pele. Então, ele não consegue cumprir, ele até quer cumprir a tua orientação de proteção respiratória, né? Ele entendeu no teu treinamento que a barba influencia na proteção dele. Só que ele não pode fazer a barba todos os dias, ele não foi avisado sobre isso. E agora o que ele faz? Que mágica que eu e vocês vamos fazer? Obrigada, Diogo! Obrigada, viu? João Pereira, seja bem-vindo. Renata Mello! Obrigada, Rê, que tá aqui, dá uma passadinha aqui nessa live. Michele também, seja bem-vinda. Ok? Então, o que acontece? Aí, a gente começa a implementar o programa na empresa, treina esses colaboradores e chega nesses casos assim, não tem o que fazer. Se a pessoa fala pra você, eu não posso tirar minha barba todos os dias, eu tenho problema de inflamações sérias na minha pele por conta de tirar a barba todos os dias, o que você vai fazer? Ok? Deixar ele trabalhando de barba não pode porque é uma regra de segurança, interfere na proteção dele, tá? A empresa não pode deixar ele trabalhando com barba, mesmo que o caso dele seja nitidamente verdadeiro, ok? E aí faz o que com ele? Coloca em outra área? A Renata aqui, né, que trabalha muito com nossa mentora, né, de recursos humanos, Renata, o que faz com o usuário que é um ótimo profissional, foi contratado, tem um ótimo trabalho, mas ele descobriu depois da contratação, depois de já estar trabalhando às vezes há anos na empresa, que ele tem um impeditivo para cumprir uma regra de segurança e que isso teria sido evitado lá na avaliação médica, tá entendendo? Isso é muito problemático, porque a gente tem ali um colaborador que às vezes só tem aquela função para ele na empresa, ele depende daquele trabalho, a empresa gosta do trabalho dele, inclusive, e o que a gente vai fazer com essa regra da barba? Que a gente só descobriu depois, ou que a gente só descobriu depois que ele tem uma limitação física ou psicológica para usar a proteção respiratória, que aquilo para ele é pesado usar, é difícil, ele tem efeitos em relação ao uso da proteção respiratória porque ele tem uma limitação que ninguém conseguiu avaliar antes e quando a gente começa a olhar com uma lupa, a gente vê que o João não consegue cumprir com as regras, por quê? Ele faz omissão de uso, ele não consegue usar o tempo todo, Por quê? Porque não depende do João, isso para ele é sofrido e aí quando a gente vai fazer uma avaliação médica, a gente entende o porquê. E aí, faz o que depois disso? O que a gente faz depois disso? Né? Porque isso, deixar ele é assumir que ele vai estar exposto em algum momento ao risco respiratório, porque ele não consegue cumprir com as regras da proteção respiratória. Então, deixar e fazer de conta que não está acontecendo nada, né, fechar o olho e esquecer dessa informação, já que não tem o que fazer, é assumir que ele vai ficar exposto, que você não pode garantir a proteção dele. E a Paty colocou, o negócio é sério? O negócio é muito sério. Sabe quando fica sério, Paty? Quando você está de frente, né, para uma pessoa que ela apresenta uma fobia, ela tem fobia de usar o respirador o tempo todo. Ela até usa,
Mas você pergunta 2 coisas para ela, tira o respirador para usar. Já tive relatos de pessoas falarem, Jorge, eu uso por um tempo o respirador, só que usar ele excessivamente, ou o tempo todo, né, que eu preciso, me dá gastrite. Eu fico tenso, nervoso, estressado com o respirador, presta atenção. Isso me dá gastrite. E depois eu fico atacado, fico um tempo sem usar a proteção respiratória, depois eu volto a usar. Vocês estão entendendo? Né? Então, por isso que é importante o usuário passar pela avaliação médica quando ele é contratado, e depois, de novo, periodicamente, cada 12 meses, porque pode ser que na contratação ninguém percebeu nenhum distúrbio, nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? Não teve nenhuma correlação. Mas depois, na rotina dele, ele começou a apresentar. Isso pode ser percebido na avaliação médica, ok? Então, esses casos que eu pego, e gente, eu sou da área técnica como vocês, né? E a gente consegue, tem casos que são tão gritantes que a gente consegue perceber, mesmo não sendo médicos do trabalho, a gente consegue fazer essa correlação do usuário não apto, mas lá no trabalho, tá? Isso é muito sério. Então, qual que é o princípio da proteção respiratória? Oi, Lara, tudo bem? Ai, eu fico boba assim com esses comentários de vocês, viu? Obrigada. Então, olha só, gente, qual que é o princípio da proteção respiratória? E tem mais um motivo, né, que eu vou colocar aqui sobre a importância da avaliação médica, tá? O princípio da proteção respiratória não é só selecionar equipamento adequado, essa é apenas uma das etapas, tá? É colocar pessoas que possam usar, para que eu possa cobrar dela, né, as ações adequadas para ela atingir a sua segurança, para a gente conseguir alcançar a segurança dela. Então, eu só posso exigir de quem devidamente foi avaliado e tem aptidão. Quem não tem vai sofrer um pouco mais, tá entendendo? Olha o Michael contribuindo aí com o comentário. Isso é diagnosticado numa análise ergonômica de trabalho bem elaborada. Tá vendo? As coisas vão se conectando, né, Michael? E a gente vê que não é fazer por fazer. O que acontece na realidade, então? A gente tem vários trabalhadores que têm alguma restrição e que ficam ali, continuam nos mesmos lugares, a gente pega o problema na mão e faz o quê? Demite? Vai demitir? Demitir, mas a pessoa só tem essa, né? Não tem outra. Por esse motivo, Georgia, tudo bem, a gente pode, se ela não consegue cumprir com uma regra de proteção respiratória, a gente pode colocá-la em outro setor. Qual outro setor? Ou deixa ela ali descumprindo uma regra de proteção respiratória, sabendo que é a saúde dela que está em jogo. Então, é nesse sentido que que a avaliação médica do candidato ela é obrigatória, tá? Então, olha que interessante, tá? São 2 pontos que fundamentam a obrigatoriedade da avaliação médica, tá? Saber se o candidato, vamos lá, primeiro motivo, revisando. Primeiro motivo, saber se o candidato possui alguma característica, alguma limitação física, neurológica e psicológica que possa interferir na utilização do equipamento e que pode expor ele ao risco. Foi o que a gente falou até agora. Alguma característica que dificulte a utilização do equipamento e que, por isso, né, exponha ele ao risco de alguma forma em algum momento, tá? Por algum tempo. E o outro motivo da avaliação médica é evitar que o equipamento por si só traga algum agravo para a saúde do usuário, tá? Vamos lá, então agora a gente saiu do aspecto que ele tem uma limitação para usar e tal, pro cenário de que ele está usando. Ele está usando, né? Ele está usando o equipamento. Só que é um equipamento de pressão negativa que pode alterar levemente o sistema respiratório dele, o sistema cardiovascular, não sei. Equipamentos de pressão positiva tem um efeito, equipamentos de pressão negativa tem outro efeito. Que no usuário, no candidato, sem nenhum histórico, né, sem nenhum agravo na saúde, não influencia em nada, tá? Então, se eu sou uma candidata apta a usar proteção respiratória, eu vou usar equipamento de proteção respiratória, seja qual for, tá? E isso não vai refletir na minha saúde em nada, porque as pequenas alterações no meu sistema que um respirador pode ocasionar para um indivíduo saudável não implica em nada. Mas para um indivíduo que possa ter um histórico, o uso do equipamento por si só, não estou falando nem do contaminante do ambiente, o uso do equipamento por si só pode gerar, né, um agravo para a saúde dele, pode influenciar em algumas coisas na saúde dele, porque ele tem um histórico em alguma parte. Tá entendendo? Então, é tanto pela parte do equipamento não fazer mal para a saúde dele,
A parte mesmo de peso que eu falei, né, ao Michael. Remanejar o trabalhador, readaptar esse trabalhador. Quando dá, ok, mas e quando não tem outra função para ele na empresa, né? É muito triste a gente estar de frente para esses momentos assim que, e agora? O que a gente faz, né? O que a gente faz? Fingir que não vê, a gente está deixando a pessoa ali com o problema na mão, né? Inclusive exposto, né? Resolver pode implicar, né, ou na readaptação dele ou talvez na demissão dele. Isso é muito sério. E seria fácil a gente resolver isso lá na primeira peneira, né? Que é a avaliação médica, onde? Na contratação, no periódico dele, né? Levar pessoas aptas ao uso da proteção respiratória, tá? Jorge, é uma porcentagem muito grande de pessoas que talvez não seriam aptas? Não sei. Mas eu falo para vocês que não é difícil fazer um PPR numa empresa, está na fase principalmente de saída de vedação e eu perceber que tem ali algum problema para ser resolvido. Né? Que tem ali um ajuste desse trabalhador para ser feito ou que algum negócio é um pouco mais sério. Né? Isso na minha percepção de engenheiro de segurança do trabalho. Isso que eu não estou falando nem como médica do trabalho, tá entendendo? Ok? Então, olha a importância, né, de a gente avaliar isso antecipadamente, tá? Antecipadamente, porque isso de fato impacta na proteção do trabalhador. E aí a gente tem um problema para resolver, né? Como é que a gente vai... Olha só como fica grave isso. Uma das coisas mais comuns, eu nem vou entrar em casos mais complexos, tá? Eu vou entrar num caso que é super frequente, bem frequente, que é o usuário levantar a mão lá no treinamento já, falar, Georgia, política da barba, todos os dias eu tenho que estar com a barba assim lisinha? Eu não posso. Eu tenho um problema sério na minha pele com isso, eu não posso, já sei que eu não posso. Uma vez por semana, eu tenho que deixar a pele crescer, a barba crescer bastante para fazer. Eu não tô falando de problema na coluna, respiratório, cardiovascular, não tô falando nada disso, não tô falando cognitivo, não tô falando neurológico nem psicológico, eu tô falando de um simples problema de irritação na pele. Isso vai trazer pra gente um usuário que não consegue cumprir com a política da barba, que ele vai estar entre vários usuários que estão cumprindo e ele não pode, ok? Isso claramente expõe ele ao risco respiratório. A gente não pode deixar, mesmo que seja super verdadeiro esse relato, a gente não pode, porque é a mesma coisa que falar assim, tá bom, sobe aí a altura sem cinto de segurança. É a mesma coisa, entendeu? É uma regra de segurança. Porque ele não vai ter ele não vai ter a vedação do respirador. Então a gente sabe que ali está entrando contaminante. Entende? É assumir isso. E aí, se você vai fazer o que com ele? Se ele realmente... Isso dá pano para manga. Ele pode acusar a empresa de não ter avisado ele sobre essa regra na contratação, né? E agora mudar ele de posição de trabalho, ok? Ou de cobrar isso dele sem ele ter sido avisado, tá? Então, na política da barba, gente, né? Essa limitação aí, na política da barba vocês vão descobrir, é uma etapa que vocês descobrem várias pessoas com uma limitação para cumprir a regra, limitação física, tá? Aí entra na limitação física, quando é irritação da pele, né, inflamação e tudo mais. Tem gente que tem alergia do material dos respiradores, pode acontecer, tá? Então aí entraria como limitação física. Um exemplo bem superficial, porque esse eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, porque é fácil pra gente identificar essa limitação, é o que é mais fácil, tá? O que fica mais complexo é mais da área mesmo do olhar do médico, tá bom? Mas esse problema aí... E aí, o que a gente faz? A empresa fala assim pra mim, Jorge, se ele não pode então tirar, eu vou demitir? Olha o problema que tem sobre isso. Olha a bomba que a gente fica na mão. Vai demitir por quê? Justa causa? Ele não pode, ele tá em impossibilidade de cumprir com essa regra. Ele tem uma limitação física. Ele foi avisado quando foi contratado? Então, cuidem, tá? Eu já tô saindo da parte da avaliação médica para a política da barba. Mas para vocês entenderem para vocês perceberem como que a avaliação médica feita no momento da contratação evita que fique no nosso colo esse grande, sério problema. Isso é um grande problema, tá? Remanejar nem sempre a gente vai conseguir, como o Michael colocou. Jonathan Terres, o rei do FAP, sempre passa por aqui, né, Jonathan? Obrigada. Olha só. O que fazer nesse caso da irritação após a contratação? Pois é, Michele, o que fazer? Porque eu não faço milagre, vocês fazem milagre, né? A empresa vai dar um tempo, tem casos assim, tem vários homens nessa live aqui, né? Vocês podem comentar comigo.
Algum de vocês nessa live teria essa limitação de falar assim pra vocês, ó, todos os dias vocês têm que fazer a barba. Aí o Jonathan chegou aqui e falou, Jorge, eu vou ter irritação na pele, eu não posso. A gente poderia tentar com o Jonathan que ele começasse a alternar, né, a rotina de fazer a barba e diminuindo o espaçamento até que ela ficasse diária, talvez, dependendo da necessidade dele, e acostumando a pele dele para ela talvez não ter tanta irritação, mas pode ser um caso já declarado de irritação, tá? Pode ser um caso declarado de irritação que ele fala, não, eu já sei que eu não posso, né? A minha barba tem que crescer bastante, tem que fazer com jeito, e mesmo assim eu tenho um problema sério ainda, fazer todo dia nem pensar. Então, a gente olha para esses casos e fica com uma bomba na mão, né? Porque deixar a pessoa trabalhando não dá, talvez remanejar ela talvez não dê, ok? Demitir, justa causa nem pensar, a não ser que a empresa tenha avisado. Agora, vamos voltar. Se eu torar a barba, a esposa me larga antes do casamento que o emprego. Gente, a história da barba, o assunto é avaliação médica, né? Já vou voltar para isso. Mas o assunto da barba, pasmem, a primeira coisa que os homens falam no treinamento é: minha namorada, minha esposa não vai gostar. Ah, não vai gostar, não vai querer. Aí a resposta é aquela, né, Jonathan? Olha, então você vai ter que arrumar outro trabalho, né? Ou outra esposa, porque aqui com barba, trabalhando onde você trabalha, não vai dar, né? Vai ter que mudar de setor, de função ou de esposa, né? Porque aqui com barba não vai dar pra ficar, tá? Então, quando é casos assim, com essa desculpa que o Jonathan colocou, é fácil de resolver, né? A gente conversa, vai acostumando a pessoa e tal. Agora, quando é uma limitação física, aí, gente, aí é muito sério, tá? Porque foge da vontade do usuário de querer resolver, é uma limitação mesmo, tá? Então, esses problemas serão evitados com avaliação médica, né? Então, eu faço uma campanha aqui nas lives, eu vou fazer vários posts, eu sempre falo da avaliação médica, mas eu percebo assim, conversando com os profissionais, com as empresas, com os alunos, enfim, eu percebo que, Jorge, avaliação médica, eu não sabia disso, ok? A Michelle colocou, mas depois a esposa acostuma, né, Michelle? É pra saúde de vocês. E eu ainda brinco com eles, brinco, mas é uma verdade. Bom, olha, Jonathan, né? Vamos pegar o Jonathan pra Cristo aqui. Jonathan, se a tua esposa implicar contigo, fica tranquilo. Me pede a declaração que eu envio para ti, tá? Então eu falo, declaro que o Jonathan Terres, para trabalhar nessa função da empresa X, tá? Precisa se apresentar com a barba feita, né? Por questões da segurança, né? Para evitar a sua exposição por questões de segurança. Eu dou o parecer ali e você leva, Jonathan, o meu atestado, né? Esse comunicado para tua esposa, você apresenta para ela e ela vai te liberar com a barba feita, né? Então, quem faz esse exame, quem faz essa avaliação médica pra gente é o médico, tá? Quem é responsável por emitir a declaração de aptidão é o médico coordenador do PCMSO. A gente sabe que normalmente quem faz a avaliação médica são os médicos examinadores, tá? Aí vai depender da relação do médico que assina, coordenador, com o médico examinador. Ele pode treinar esses médicos examinadores, capacitar eles, treinar com esse olhar cuidadoso para proteção respiratória, e confiar, né, e depois assinar, como várias vezes acontece para os outros documentos, né? Enfim, mas quem vai assumir essa avaliação vai ser o médico coordenador do PCMSO, como está escrito o Programa de Proteção Respiratória, tá? Então, falar da barba com vocês aqui foi só um pequeno detalhe perto de vários outros problemas ou limitações que um usuário pode ter. Eu só falei da barba porque ela é muito comum, né? Ela é muito comum. A fobia também é muito comum, tá? Não ser uma fobia declarada, mas ser uma fobia que ela se apresenta em alguns minutos de uso, ok? Então, olha a importância disso. Vocês saem dessa live entendendo que isso é obrigatório, tá? Para uso voluntário e uso obrigatório. Então, nos procedimentos da empresa, acrescentem essa avaliação. E outra coisa, o programa de proteção respiratória tem um anexo, tá? Que ele não é normativo, mas é material de apoio, que é um modelo de anamnese para o candidato de proteção respiratória, tá bom? PPR da Fundacentro, vocês baixam no Google. PPR Fundacentro 2016, vocês fazem download gratuito no Google. Tem lá nos anexos do PPR da Fundacentro um modelo de anamnese do candidato. Vocês podem
transcrever esse modelo, tá? Ou usar exatamente o mesmo e deixar pronto o procedimento para que o médico do trabalho, quando receba esse candidato, já venha com essa anamnese. As perguntas que tem essa anamnese têm relação com a proteção respiratória. Faz ali, né, uma avaliação do histórico do candidato de vários aspectos que podem ter influência com a proteção respiratória. Então, o médico, quando lê a anamnese respondida, com o exame clínico, ele vai saber se precisa de exame adicional, vai saber se tem algum ajuste no respirador, se tem alguma incapacidade, alguma limitação, tá? E aí ele junta a anamnese com a avaliação clínica, talvez o exame complementar, para emitir o parecer dele de apto ou inapto. Legal? Entenderam? Deu para vocês entenderem que isso não é difícil, tá? Eu acho que falta, na verdade, só a informação, né? Para acrescentar esse procedimento. E dentro do meu entendimento, da minha experiência com proteção respiratória, a avaliação médica é a atividade que menos é praticada no programa de proteção respiratória. Se você falar da seleção correta, treinamento, ensaio de vedação, monitoramento do usuário, avaliação da qualidade do ar, enfim, a que é menos praticada, a avaliação médica, tá? Avaliação médica, sendo que a empresa já paga por essa avaliação, sendo que o usuário já passa por avaliação periodicamente na contratação. Não é só um ajuste? É só um ajuste. Ah, legal, Michele. Então, esse assunto como o de hoje é um assunto que é legal porque, assim, você ouviu sobre isso e só de ter essa informação você já consegue fazer ajustes na empresa, né? É só fazer ajustes na empresa, não precisa contratar alguém, não precisa implementar um negócio. Olha, a partir de amanhã reúne o RH, médico do trabalho, discute sobre isso. A partir do momento que eles ouvirem que é obrigatório ter uma declaração do usuário, que ele é apto ou não, pronto, que é a empresa que não vai querer adicionar esse serviço na avaliação dos seus candidatos, né? Certo? O RH já vai ficar atento e a gente evita uma parcela boa de problemas e mais do que isso, né? A gente consegue favorecer a proteção efetiva desses usuários. Vou ficando por aqui, recado foi dado. Eu quero mais e mais profissionais tendo referência do que deveria ser básico para as empresas. Vocês vão orientar, vocês vão ser os primeiros a chegar lá e falar, olha, fique atento porque o usuário de proteção respiratória precisa ter parecer de aptidão, tá? Assim, simples. Vai lá no PPR da Fundacentro, imprime o modelo de anamnese, entrega para o RH, conversa com o médico do trabalho e já começa a ter sinais de cultura de proteção respiratória. E esse é o começo. A avaliação médica é o começo. A contratação e a avaliação médica é o começo da proteção respiratória. Não é quando entrega o respirador. O usuário e o respirador é a última coisa, pessoal. É aí que a gente começa a fazer uma boa proteção respiratória.